abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem nos fala é o seu irmão Cláudio. Meus amados, gostaria de compartilhar um tema com vocês, ok? Eu até mesmo já gravei este tema, aí eu resolvi apagar e refazer de novo este vídeo, que estava analisando algumas coisinhas, então eu preferi apagar para fazer melhor para vocês, ok? Então vamos lá. O tema desta pérola é o anticristo e a vinda do Filho do Homem. Este é o tema para esta mensagem: o anticristo e a vinda do Filho do Homem, ok? Está registrada no livro A Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos estar lendo o versículo 3 e o versículo 4, ok, meus amados? Diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Meus amados, fica focado bem no tema desta mensagem. Fica focado bem no tema desta mensagem: o anticristo e a vinda do Filho do Homem. Aqui, nessa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o que estava acontecendo? Aqui estava uns irmãos que estavam meio perturbados, estava meio confuso a respeito da vinda do Filho do Homem. Então, eles estavam preocupados a respeito da vinda do Filho do Homem. Então, Paulo começa a falar para eles: olha, não vos perturbeis, porque antes da vinda do Filho do Homem, antes da vinda do Senhor, ele começa a dizer, Paulo, aos irmãos, tem que haver apostasia, e vai se manifestar o filho da perdição. Eu entendo, mediante esse texto, que esse filho da perdição, ele foi o anticristo, que na verdade foi Tito. Porque é tão interessante, o texto é bem claro em dizer no versículo 3, Paulo dizendo, ele diz assim no versículo 3, no capítulo 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3. O 4, versículo 4, irmãos, me desculpe. Versículo 4 diz assim: aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O versículo 4 deixa bem claro que este filho da perdição é Tito. Tito, que invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Ele se assentou, ele dominou Jerusalém, e isso aconteceu na íntegra, de Tito tomar e querer adoração. Então, tudo indica que, eu posso estar errado, irmãos, não estou dizendo que estou completamente certo, mas no meu entender, pelo texto, dá para entender que aqui, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo do 1 em diante até o versículo, se você ler 17, você vai entender que aqui está falando a respeito do anticristo.
Tito foi o anticristo, porque ele ia se assentar no trono, no santuário de Deus, ia querer adoração, se achando como Deus. Tudo isso aconteceu, amado. Nós em graça entendemos que isto já aconteceu. A manifestação do anticristo, do filho da perdição, já aconteceu. Para quem está em graça, entende isto. Ok. Agora, nós vemos aqui, vamos ler aqui mais um capítulo e um versículo. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Vamos estar lendo aqui o versículo 18. E vamos entender aqui e ver João, ele falando a respeito deste anticristo. Que o espírito do anticristo, ele já estava atuando na época de João, na época de Pedro, Tiago, na época dos apóstolos. O espírito do anticristo já estava atuando. E nós vamos ver aqui João, ele dando esta declaração. Para os futuristas que acham que ainda vai haver apostasia, vai haver a vinda do anticristo, eles estão erroneamente incorreto com este entendimento, porque João ele deixou bem claro que a manifestação do anticristo já ocorreu, que foi lá no tempo deles. É interessante que Paulo aqui está falando aos irmãos, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo ele está falando aos irmãos a respeito desse anticristo que iria se manifestar. Os irmãos ali estavam preocupados a respeito da vinda do Filho do Homem. Paulo ele dá a instrução, para ver a vinda do Filho do Homem, primeiro tem que haver apostasia. Depois tem que se manifestar o filho da perdição, que eu acredito que este filho da perdição foi o anticristo, que foi Tito. Então, para acontecer a vinda do Filho do Homem, tinha que haver duas coisas. Dois acontecimentos. Quais são? Apostasia e a manifestação do Filho da perdição, que foi o anticristo, Tito, que veio como destruição em Jerusalém. Então, depois da apostasia e da manifestação do Filho do Homem, que iria se assentar no santuário de Deus, que foi Tito, aí sim depois iria acontecer o quê? A vinda do Filho do Homem. Como aconteceu. Nós em graça entendemos isso. A escatologia consumada também nos explica a respeito disso. E nós temos esse entendimento e este conhecimento. Glória ao Abba. Então Paulo ele estava falando, irmãos, a vinda do Filho do Homem não vai vir agora. Não. A vinda do Filho do Homem, Paulo escreveu essa carta ao 2 Tessalonicenses ali, para os Tessalonicenses, no ano de 52, aproximadamente. No ano 52 a 55, para isto acontecer, no caso, a vinda do Filho do Homem, que iria acontecer como aconteceu no ano 70. Então, por isso que Paulo ele pega e diz lá que a vinda do Filho do Homem não estava perto. Que para ver a vinda do Filho do Homem tinha que acontecer o quê? Apostasia. E acontecer o quê? O anticristo tinha que se manifestar. Como aconteceu. João, naquela época, ele dá uma declaração clara em dizer que o espírito do anticristo já estava naquele momento. Que na verdade o anticristo já estava para se manifestar naquela época. Como muitos anticristos já tinham se manifestado. Vamos ler 1 João
capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Ou seja, qual seria esta última hora? Da manifestação do anticristo. Qual seria essa última hora? Da apostasia, que já estava acontecendo no tempo de João, no tempo dos apóstolos. Leia, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, e vamos ler o 19. Filhinhos, esta é a última hora. Eles já estavam vivendo a última hora das manifestações. E conforme ouvistes, que vem o anticristo. Já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos, que é a última hora. Versículo 19. Olha o que João está falando. Da onde sairia este anticristo? Saíram dentre nós, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Olha da onde saiu aí o anticristo. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Vamos ler o versículo 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esses que negam o Pai e o Filho. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então nós vemos que ali, muitos anticristos já tinham se manifestado. Muitos anticristos já tinham manifestado. Por quê? Quem seriam esses anticristos? Seria aqueles que não acreditavam, não creram em Jesus. Então todos esses que não creram em Jesus, João ele relata que esses eram os anticristos. Então os espíritos, dos anticristos, vamos dizer assim, estavam ali naqueles judeus, porque os judeus que não acreditaram em Jesus, não creram em Jesus. Então todos eles ali que não creram em Jesus eram e tinham o espírito do anticristo. Olha o que diz. Quem é mentiroso, senão, versículo 23, de primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 22. E o 23 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, todos aqueles que não acreditavam que Jesus era o Cristo, esses tinham o espírito do anticristo. Mas ainda ia se manifestar o anticristo mesmo, que iria se assentar no santuário de Deus. Para os nossos irmãos futuristas, que acreditam que o anticristo ainda vai se manifestar, você vê que esse entendimento deles está totalmente incorreto. Porque o anticristo, ele ia se assentar no santuário da onde? De Jerusalém. Aí eu te faço essa pergunta, futuristas. O templo de Jerusalém, para você que não sabe, já foi destruído no ano 70 por Tito, o qual esse Tito, nós acreditamos que este foi o anticristo, porque quem assentou lá no santuário de Jerusalém, no templo, quando estava de pé, foi Tito. Ele invadiu Jerusalém, ele destruiu Jerusalém. Se cumpriu a profecia de Mateus 24, que Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não seria derrubado.
Jesus falou isso para os seus discípulos. Leia aí a Bíblia na sua casa, meu amado. Mateus 24, versículo 1º, 2º e 3º. Leia. Então Tito, quando ele veio, ele destruiu Jerusalém. Só que ele se assentou lá e quis adoração como Deus. Se cumpriu o que Paulo escreveu aos irmãos lá pelo ano 52. Que para manifestar a vinda do Senhor era preciso apostasia. E naquela época de Paulo, de João, já estava acontecendo o quê? Apostasia. Esses judeus, alguns judeus ali, que não creram em Jesus como Cristo, como um enviado, como Salvador, estes aí já tinham espíritos dos anticristos. Só faltava manifestar o filho da perdição, que seria o anticristo, que iria se assentar no santuário de Deus, que foi Tito. Tem histórias, meus amados. Procure. Você que acredita aí no futuro que vai vir o anticristo, que vai haver apostasia, já aconteceu isso aí, meu amado. Para de ficar perturbado. Para de ficar pondo medo nas pessoas. Já aconteceu. O anticristo já se manifestou. Já aconteceu a apostasia. E já aconteceu também a vinda do Filho do Homem. Que eu vou te mostrar se você ficar até o final deste vídeo. Ok? Então vamos lá. João estava dando ali aqueles, né? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Meus amados, todos esses que não creem em Jesus, esses foram os anticristos. Vamos ler aqui mais uma verdade bíblica aqui que João está se expressando. No capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha o que diz. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. Olha o que João está dizendo. E agora já está no mundo. Ou seja, aqueles que não creram em Jesus como Messias, esses receberam o espírito do anticristo. Só que João aqui está dando uma clareza de dizer que o anticristo já estava. Olha aí, ó, versículo 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Olha isso, irmãos. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. E João está falando isso, irmãos, mais de 2000 anos. Isso foi quando João estava escrevendo, quando ele escreveu essa carta. E agora já está no mundo. Então João já estava dizendo que já estava no mundo. O que? O espírito do anticristo, que logo iria se manifestar. Vamos ler aqui mais uma verdade. Vamos ler aqui agora 2 João, segunda epístola de João, capítulo 2, verso 7. Diz assim: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então João estava falando aqui, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador, o anticristo. Então já havia ali, o espírito do anticristo já estava ali. Só faltaria se manifestar, acontecer o que Paulo disse aos irmãos lá
em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, se assentar no trono, ok? Agora nós vamos ver aí que havia um grupo, esse grupo era o grupo dos docetas. Eles falavam que Jesus, ele não veio em carne. Esse grupo dos docetas, vocês podem pesquisar aí pesquisa aí no Google, né? Vocês vão ver sobre a respeito desses docetas. Esses docetas, esse grupo, eles não acreditavam de maneira alguma que Jesus tinha se manifestado em carne. Para você ver que o que João diz aqui, ó, segunda epístola de João, capítulo 2, versículo 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então este grupo aqui, eles não acreditavam que Jesus veio em carne. Aí João termina dizendo: tal é o enganador, é o anticristo, o anticristo. Então os anticristos já estavam ali, o espírito do anticristo. Só faltava acontecer o anticristo mesmo se assentar no templo, receber adoração, né? Como foi Tito, querer ser adorado, querer ser, né? Seria um homem mau, um homem perverso como foi. E isso aconteceu. Só que esse anticristo que se assentou, que foi Tito, ele foi destruído pelo próprio Senhor na sua vinda. Aconteceu a apostasia, aconteceu a manifestação do anticristo, e agora aconteceria o quê? A destruição do anticristo, aquele que iria se assentar no santuário. Vamos voltar lá, 2 Tessalonicenses, volta lá, e vamos ler somente o versículo 8, que na verdade, na vinda do Senhor, você vai ver agora a vinda do Senhor. Na vinda do Senhor, com o sopro da sua boca, esse anticristo seria destruído. Vamos ler? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, olha o que diz. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Vamos lá. Então esse iníquo, que acredito eu, que esse iníquo aqui que diz, 2 Tessalonicenses, está falando do anticristo. Se você ler também o título diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então aqui está falando do anticristo. Então nós vemos que esse anticristo, no versículo 8 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, ele seria destruído na manifestação da vinda do Senhor. Agora você talvez me pergunte: mas irmão Cláudio, o Senhor ainda não voltou. Nós estamos esperando Jesus voltar. Para os futuristas que espera a apostasia, o anticristo e a vinda do Senhor, tudo isto já ocorreu. Então o anticristo ele foi destruído na vinda do Senhor. Isto foi no ano 70, na vinda do Senhor como juízo, que foi ali, houve o juízo que Deus, na vinda do Senhor como destruição dos judeus, né, usando ali o general Tito, que isto foi a manifestação da vinda do Senhor. O Senhor veio com juízo, usando ali, querendo ou não, né, Tito, para destruir Jerusalém. Mas depois o Senhor mesmo destruiu este iníquo, que foi Tito. Passou-se ali uns anos, ou um tempo, e o próprio Senhor destruiu com o sopro da sua boca, como diz o versículo 8. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. O Senhor veio e destruiu ele. Agora vamos ver, para finalizar, a vinda do Senhor. Abra sua Bíblia, Apocalipse, rapidamente, Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver agora a vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão. Sobre ele sim, amém. Glória a Deus. Meus amados, leia e você vai ver que está dizendo assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Aí diz assim: até mesmo aqueles que o transpassaram. Leia aí na sua Bíblia, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim, amém. Aqui o texto está dizendo que todo olho veria a sua vinda. Está falando sobre a vinda do Senhor, do Filho do Homem. Aí diz assim que até mesmo aquele que o transpassou iria ver, desculpe irmãos, iria ver a sua vinda. A vinda do quem? De quem? Do Filho do Homem. Aquele que transpassou, ele também iria ver a vinda do Filho do Homem. Agora eu te faço uma pergunta, futurista, você que acredita na vinda do Senhor. Esses que transpassou Jesus com a lança, transpassar quer dizer que com a lança ali transpassou, perfurou o lado de Jesus. O texto está dizendo que eles iriam ver a sua vinda. Eles estão vivos hoje para ver a vinda do Senhor? Em futurista, você que acredita na vinda do Senhor, você que acredita no anticristo que vai se manifestar ainda, você que acredita que vai haver apostasia, sendo que tudo isso já aconteceu, o que transpassou Jesus está vivo hoje para ver a sua vinda? Claro que não, amado. Por quê? Porque a vinda do Senhor já ocorreu, já aconteceu. Quer mais uma prova? Vamos lá. Bíblia. Abre a Bíblia aí. Minha esposa está ali atrás, ali, ó, trabalhando. Vamos lá. Abra aí. Mateus 16:28 para nós finalizar. Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Vamos ler aqui o último versículo para crescermos neste entendimento. Mateus capítulo 16, versículo 28. Vamos ler? Olha o que diz: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Olha o que está escrito, irmão. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui, Jesus está falando lá, naquela época, não é aqui não, não é aí não, Jesus está falando lá, para eles lá. Olha o que Jesus está falando para eles lá, alguns. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, Jesus está se expressando para alguns ali. Olha, alguns de vocês aqui não vai passar pela morte, até que veja vir a vinda do Filho do Homem no seu reino. Ou seja, Jesus está se expressando, dizendo que havia alguns ali que não iria morrer, não iria passar pela morte, até acontecer o quê? A vinda do Filho do Homem. Está escrito, irmãos. Eu creio no que está escrito. Futurista, Jesus já veio. Jesus já veio. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem. O Filho do Homem no seu reino. Ele já veio, meu amado. Os que estavam ali, alguns não morreram, lá da época de Jesus. Foi lá, a promessa da vinda do Senhor foi lá como juízo sobre Israel, ok? Meus amados, fica aí este vídeo maravilhoso sobre este tema, o anticristo e a vinda do Filho do Homem. Não tem mais vinda do Filho do Homem. Não tem mais anticristo e apostasia. Apostasia aconteceu lá naquela época. Tem muitos aí se apostatando aí, né? Mas não é essa apostasia que Paulo estava falando aos irmãos. Quando Paulo estava falando da vinda do Filho do Homem, ali era o ano 52 a 55, para acontecer a vinda do Filho do Homem no ano 70. Havia mais ou menos 18 anos para acontecer a vinda do Filho do Homem.
Mas primeiro tinha que haver apostasia, a manifestação do anticristo, para acontecer a vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem, usando o general Tito, destruiu toda a cidade, os judeus, mais um tempinho ali, Jesus destruiu o filho da perdição com o sopro da sua boca e finalizou, ok? Meus amados, forte abraço para todos, graça e paz, e fica aí com esta maravilhosa palavra, ok? Este tema maravilhoso, graça e paz.